Olá pessoal, aqui é o Roberto Andrade. Nós da Lix Soluções Sustentáveis estamos muito satisfeitos com o projeto. Ele vem evoluindo da maneira que nós planejamos e queremos agradecer a todos que têm lido, que têm comentado, que têm de alguma maneira apresentado a sua impressão com relação ao projeto. E os 9001-2015 comentários e dicas agora entra na seção 4.2, que trata das partes interessadas. Pessoal, continua participando do nosso site, continue fazendo comentários e perguntas. Nós agora incluímos no nosso site, né, a barra contato, que é para vocês entrarem direto e fazerem um contato, fazerem pergunta por escrito. Mas, de qualquer maneira, se vocês quiserem, vocês podem entrar pela página do YouTube, na nossa área no YouTube, e ali fazerem o seu comentário e darem aquele ok, aquela mãozinha ok, né, que sempre nos ajuda a melhorar, né? Então, vamos lá? Vamos falar sobre o item 4.2. Antes de tudo, nós temos aqui o texto da norma, ISO 9001-2015, que é o item 4.2, entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas. É importante a gente fazer algumas preleções antes de entrar na metodologia que nós recomendamos, para que a gente possa entender, né, o que a norma quer dizer com esta parte, né, com este processo, né, ainda na fase do planejamento, né? Então, o primeiro ponto interessante aqui é relacionado ao efeito e potencial efeito, né, que a norma estabelece, né, sobre a capacidade da organização para promover consistentes produtos e serviços. Então, na realidade, nós temos que identificar partes interessadas que, de alguma maneira, né, realizem efeitos ou potenciais efeitos na organização, né? Então, isso é um ponto importante, né, porque delimita, né, as partes interessadas que interagem com o nosso sistema de gestão da qualidade, né? O segundo ponto é determinar os requisitos. Então, nós temos 4 requisitos nessa norma. Podemos dizer que temos 4 requisitos. 2 deles começam com o verbo determinar. O primeiro deles é determinar as partes interessadas que sejam pertinentes ao nosso sistema de gestão. E o segundo é determinar os requisitos dessas partes interessadas, né? E daí, então, vem o terceiro e o quarto, que seria monitorar e analisar criticamente as informações sobre essas partes interessadas. Então, nós temos 4 requisitos. Com base nesses requisitos, nós podemos começar a estudar a metodologia, a ferramenta proposta para esse item da norma, né? Então, no caso, a gente teria que primeiro levantar um ponto importante. Mais uma vez, né, como nós vimos no item 4.1, o item 4.2 também não pede informação documentada. Mas nós temos que, ao realizar a atividade determinar, né, e ao realizar as atividades de monitorar e de analisar criticamente, nós temos que ter evidências de que isso é realizado, né? E como fazer isso, né? Então, uma maneira seria criar, né, uma lista de determinação de partes interessadas e seus requisitos pertinentes. Para determinar as partes interessadas, nós podemos utilizar 3 metodologias. Não são as únicas, mas são 3 boas metodologias. Uma delas seria a própria abordagem por processo. A organização estabeleceu a sua abordagem por processo, certo? E ela pode, através das entradas e saídas de seus processos, identificar as suas principais partes interessadas. Uma outra maneira seria realizando reuniões com gestores e com a alta direção,
que identifiquem nas suas atividades, né, quais são as partes interessadas relevantes, né? E, por fim, uma terceira maneira, né, da gente determinar as partes interessadas seria através do planejamento estratégico da empresa. Todo planejamento estratégico leva em consideração as partes interessadas. Então, essa seria uma forma de determinar as partes interessadas pertinentes. Ir ao planejamento estratégico e extrair do planejamento estratégico, se a empresa tiver um planejamento estratégico, as partes interessadas. Bom, o segundo ponto é como determinar os requisitos pertinentes das partes interessadas. Bom, nós também temos 3 possibilidades. Uma delas é entrevistando as partes interessadas. Ou seja, nós podemos entrevistar os nossos acionistas, nós podemos entrevistar os nossos clientes, né, através de um painel, nós podemos entrevistar os nossos fornecedores, enfim, todas as nossas partes interessadas. Uma outra maneira seria a entrevista com os gestores da organização. Da mesma maneira, nós iríamos aos nossos gestores e falaríamos, gestor, por exemplo, gestor de aquisição, quais são os requisitos dos nossos fornecedores de serviço? Quais são os requisitos dos nossos contratados, né? Dos nossos pessoal que trabalha contratado dentro da nossa organização realizando serviços para a gente? Então, a gente buscaria através dos gestores esses requisitos, né? E uma terceira maneira, que nós até já teríamos provocada pela própria implementação da norma ISO 9001, seriam as pesquisas internas e externas de partes interessadas. Por exemplo, o cliente é uma parte interessada e a norma pede para que se verifique a satisfação do cliente. Uma forma de se verificar a satisfação do cliente são as pesquisas de satisfação do cliente. Então, dali você pode extrair requisitos do cliente, né? Uma outra maneira, uma pesquisa interna de clima organizacional, pode buscar informações sobre a parte interessada, colaborador, ou gestores, ou ambos, né? De qualquer maneira, nós temos esse leque de metodologias para fazer as nossas determinações. Bom, com base nesse processo, nós então criaríamos dentro da metodologia a lista de determinação de partes interessadas e seus requisitos, né? Nós teríamos partes interessadas internas, partes interessadas externas. Por exemplo, o cliente, por exemplo, os gestores das áreas, por exemplo, uma agência reguladora que trate da qualidade do produto ou do serviço, por exemplo, a Anvisa para as boas práticas de fabricação do laboratório farmacêutico, ou a ANP, Agência Nacional do Petróleo, para as empresas relacionadas a petróleo e gás, né? Todas elas têm relação com o produto e com o serviço, com a qualidade do produto e do serviço. Então, nós montaríamos essa lista como uma evidência de que nós determinamos as nossas partes interessadas e os seus requisitos. E aí eu pergunto a vocês, isso seria o suficiente? Eu acredito que não. Eu acho que é interessante se fazer uma tomada de decisão para priorização desses requisitos. E vocês vão saber disso no próximo slide. Criamos, então, uma planilha de decisão. E nessa planilha de decisão, nós colocamos, né, as partes interessadas, os requisitos pertinentes ao SGQ, que nós identificamos com as nossas partes interessadas, né, através daquelas metodologias, e aí criamos o grau de pertinência, né, que deve ter um critério pré-estabelecido, né, para que a gente possa ponderar e priorizar o que nós vamos tratar ao longo do tempo. Senão a empresa vai ficar com uma sobrecarga muito grande para poder atender a todos os requisitos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma priorização com um determinado critério que levou esses gestores das áreas, que é a parte interessada, tem o seguinte requisito: aprimorar os monitoramentos dos processos críticos das áreas, né?
Aprimorar o monitoramento dos processos críticos das áreas. Ora, grau de pertinência 4. Olha, bastante relevante. Pode ser que a gente queira tratá-lo agora. Né? Para a agência reguladora, nós temos um grau de pertinência 3 aqui em solicitar registro nos prazos estabelecidos. É um requisito da agência reguladora. Né? Talvez esse fosse interessante tratar. Né? Talvez esse 1 e 2 a gente possa deixar para um próximo ano, fazer esse tratamento, né, após uma revisão. Enfim, o grau de pertinência é interessante tanto para que nós decidamos aquilo que é importante ser tratado em relação a requisitos, né, das partes interessadas, né, e ao mesmo tempo nos dar fôlego para fazer um bom tratamento ao longo do tempo. Né? Por isso, o grau de pertinência é interessante. Nós temos, então, a ferramenta para atender ao monitoramento e análise crítica requeridas pela norma. Então, com base nos requisitos que julgamos pertinentes, né, nas partes interessadas, a gente estabelece, né, para o monitoramento periodicidade, área responsável, formato, né, de como nós vamos monitorar, qual é o formato. Né? Por exemplo, no caso de solicitar registro nos prazos estabelecidos, nós vamos ter uma periodicidade semestral de acompanhamento, né, de monitoramento. Quem vai fazer isso é a área jurídica da empresa. Né? E o formato desse monitoramento vai ser o acompanhamento de registros. Ela tem vários registros de vários processos, né? E, no caso, ela vai fazer esse acompanhamento através de uma planilha de acompanhamento de prazo em que o registro irá expirar. Né? E aí uma análise crítica anual, né, pelo gestor jurídico. E assim por diante, todas elas teriam os seus monitoramentos e as suas análises críticas estabelecidas. Bom, pessoal, mais uma vez estamos terminando aqui o fascículo número 3, né, do nosso projeto, do projeto da Lix Soluções Sustentável, e transferir para vocês essa pequena experiência em relação a comentários e dicas da ISO 9001-2015. Participem do nosso site, entrem em contato conosco, tirem suas dúvidas, peçam esclarecimentos, discutam a nossa metodologia, né, critiquem o nosso processo, enfim, fiquem à vontade para que a gente possa trocar experiências, que é o grande objetivo da Lix nesse grande projeto que vem sendo realizado. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam de clicar na mãozinha positiva lá no YouTube se você gostou do nosso processo. Até a próxima. Volto já.